Olá, eu sou a Tabs e seja bem-vindo a mais um Papo do Pendura, o podcast do canal Você Entendeu Direito. Hoje para falar de um tema que eu amo, a arte e o teatro, a influência dessas duas coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, independentemente da nossa profissão, das nossas condições de vida num todo. Mas antes de eu apresentar o meu convidado, eu queria agradecer o Paneira Padaria, que mandou uma gordice aqui pra gente tomar o nosso cafezinho da manhã. Obrigada, Rodrigo, Kelly, vocês são incríveis. Hoje estou com o Márcio aqui em casa. Seja bem-vindo. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui junto com você. É uma honra. Fico honrado com o convite, obrigado mesmo. Eu que agradeço. Para falar de um tema tão importante que eu amo tanto, e principalmente porque, para quem não sabe, o Márcio, ele é do ramo do teatro, da arte, mas ele também trabalha com peças com bonecos. E eu queria que você falasse quem é o Márcio. Marcos, ó, Luca. Márcio. Não tem problema, as pessoas às vezes me chamam de Marcos, Maurício. Às vezes me chamam... É verdade, você tem cara de Maurício. Eu tenho cara de Maurício? Eu tenho cara de Bárbara, me chamam de Bárbara às vezes. Tem. Tem cara de Bárbara? Então pronto. Mas eu não sei, talvez a gente tenha cara do que chamem a gente, né? A gente acha que tem cara de uma coisa, mas acho que tem cara do que chama. Não é Já Max. me chamaram, inclusive, de O. Então, Então tá bom. Tudo bem, eu tô atendendo. Não, ainda mais porque o nome é Márcio Pontes, né? Isso. É quase Marcos Pontes. Aí fica na minha cabeça, que era o astronauta, né? O Marcos Pontes. Aí isso. às vezes ficou na minha cabeça, por isso eu chamei de Marcos. O Marcos é um pouco... Tem ali, é parente, assim, um parente distante, mas tem ali uma ramificação na família, assim. Mas Márcio, Marco, Maurício, as pessoas trocam bastante. Então fica tranquila, tá tudo bem. Não, tá o Mar. tudo certo. Pronto, já quer que já não rola erro, entendeu? É o Mar. O Mar Pontes. Isso, Quem fica melhor. Eu sou ator, sou diretor por consequência de ser ator, né? Porque as minhas produções eu acabo dirigindo, ou por conta da minha experiência mesmo no teatro, acabo dirigindo outras produções. Mas especificamente eu trabalho com teatro de bonecos, então teatro de animação. Então o teatro de bonecos, ele essa palavra é um pouco geral, né? Porque você tem diferentes técnicas ali. Então você tem marionete, boneco de luva, boneco de vara, boneco de bocão, né? Você tem são gente, bonecos... quanto para mim boneco, as leigas, né? Qual que é a diferença desses? Eu sei que é boneco, tipo, como que fala quando é fantoche? Então, esse é marionete. Quando você marionete. tem fios, né? Esse acho que as pessoas gostam bastante, né? É um clássico, né? É o clássico, marionete. Os marionetes são os únicos que têm fio e um controle lá em cima. Mas você tem, por exemplo, os fantoches, né? Que popularmente é uma palavra, inclusive, que nem é brasileira, ela é emprestada, né? Então, fantoche, mas tecnicamente chamado de boneco de luva porque veste a sua mão. É boneco de luva. Você tem boneco de bocão, que só tem a boca, quando a boca é aquela boca grande que você tem articulação. Teatro de sombras, que aí tudo bem, né? Autoexplicativo. Bunraku, ou manipulação direta, que são bonecos onde você segura diretamente neles para poder movimentar, né? Você não tem fio, não tem vara, você segura na cabeça, na mão, nos pés, né? E é uma das técnicas mais legais, assim, porque os movimentos desses bonecos do bunraku ou da manipulação direta, eles são fantásticos, né? E existem companhias lindas aqui em São Paulo, né, que fazem esse trabalho de bunraku. Enfim, você tem e aí você tem umas variações da técnica, né? Você tem boneco, marionete e variações, né? Não, é bom saber que isso ainda tá vivo, porque eu via quando era criança, e hoje em dia, com toda essa computação gráfica, a gente só vê desenho, a gente não vê mais as crianças gostarem desse tipo de arte. E é uma arte raiz que é tão bom, porque estimula muito a imaginação. É melhor do que aquela imagem pronta que vem da TV, né? Sem dúvida, né? Há uma coisa no teatro que é legal, assim, ou teatro só com atores, né? Ou teatro com bonecos. É legal até fazer um parênteses, né? Assim, é sempre teatro, né? O que a gente faz é teatro. A gente usa uma linguagem que às vezes nos diferencia, né? Então você vai ter só os atores em cena, ou você vai ter os bonecos, ou você vai ter máscaras, por exemplo, né? Você pode escolher essas linguagens para representar aquela história, mas sempre é teatro, né? E não é uma coisa que é legal, até pegando esse parênteses e me estendendo nele, peço desculpas. Imagina. A questão de você entender o teatro de bonecos como algo menor.
né? Então você tem teatro de ator, mas aí tem teatro bonecos mesmo. Tá. Não. É a mesma coisa, personagem, a história, a imaginação, Sim. não tem mais e menos, né? Não tem, assim, são só diferentes meios de você chegar ao público e iniciar essa conversa que o teatro propõe. Eu acho até mais difícil teatro de boneco. Pra mim, se fosse mais e menos, o boneco seria mais difícil. Porque o teatro de ator, você incorpora o personagem, você consegue usar com mais ferramentas assim a seu favor a interpretação. Já o boneco, você tem que ter um puta manejo certinho ali, não tem? Quando você lida só como ator num espetáculo, você está lidando com o teu corpo que você já conhece. Né? Ele tá, os gestos, eles vão ser pensados, sim, mas o início desse processo você já conhece muito bem, que é o teu corpo, aonde vai tua mão, como vai, quais são as impossibilidades, né? Olha, eu não consigo bater palma lá nas costas, eu só consigo chegar até aqui. Você conhece teu corpo. E a gente tem as expressões faciais, Sim. que o boneco se limita, né? Sim, ele não tem isso. Claro que você tem alguns truquezinhos, né? De piscar o olho e tal, mas não é essa a magia que o teatro de bonecos proporciona, né? Quando você tem um boneco, para contar uma história, você vai ter que lidar com a técnica, né? Você precisa pegar esse objeto e manipulá-lo bem a tal ponto de criar uma ideia de vida, né? É incrível, né? E principalmente, eu quero. E principalmente essa questão do convencer a plateia de que aquilo de fato tem vida, né? Porque a gente brinca bastante, muito obrigado. A gente brinca bastante, assim, a gente não chacoalha boneco. A técnica não consiste em chacoalhar, né? Ela consiste em movimentá-lo de tal maneira a criar uma ilusão de vida. E isso é um trabalho mais atento, mais dedicado. Você precisa de mais tempo para fazer isso, né? Você precisa de estudo, você precisa até de intimidade com aquele objeto, porque o boneco é um objeto, né? A princípio ele é só um objeto. Mas vou confessar uma coisa. O meu pai, ele é apaixonado por ventríloco. Ventriloquismo, sim. Ele é apaixonado. E ele tem um boneco na casa dele que, gente, eu me cago de medo. Mas isso é culpa dos filmes de terror que usa esses bonecos. Meu, o boneco, ele é lindo se você parar pra olhar ele parado. Mas meu pai começa a mexer no boneco, eu já saio de perto porque eu tenho medo. Então tem aqueles bonecos que você precisa de um esforço pra entender que tem uma vida ali dentro. Tem boneco que nem precisa desse esforço. Parece que poxa, o bicho é vivo. Desculpa. Que vai acordar de madrugada. Mas você não é a única, né? Não. Meu marido também é cagão. Olha lá. E o Fábio também. Mas depois a gente conversa. Não, existe uma terapia para isso. Ele tem o Museu do Boneco. Imagina entrar de madrugada no Museu do Boneco. Você não é a única, nem seu marido. Nossa, no Halloween você abre e faz tour de Halloween no Museu do Boneco à noite. Bom, vamos começar do início, porque isso é profundo. Eu, além de estar trabalhando com os bonecos, né, eu ainda os confecciono, né? Eu sou um bonequeiro, né, ou titiriteiro, enfim. Então, a gente tem algumas expressões. Nossa, seus bonecos são incríveis, parabéns. Obrigado. Pra quem quiser ver, chama Museu do Boneco. Tem no Instagram, site. Coloca lá Museu do Tem Boneco. Um que você fez, que é uma mulher que ela tá de vermelho, que ela tá com uma expressão de sofrida. Sim. Gente, eu olhei, me deu um negócio, falei, gente, parece real, parabéns. Mas é que, assim, como eu os confecciono, eu sei como eles são feitos, né? E eles são tão simples internamente, porque o que é mais importante para o teatro é como eles ficam lá no final, né? Então, se você, vamos supor, tirasse todo o figurino deles, você veria pequenos pedaços de madeira. Eles são muito simples internamente. É claro que depois você vai dando acabamento, lá no final eles ficam algo que parece mesmo que ele tem corpo, perna, lá, mas dentro eles são muito simples. E como quem os confecciona sou eu os conheço muito bem. Eu sei, Seus filhos. Mas são assim, seus filhos. Eu sei que eles vieram de uma massa de cola e papel.
e não de uma bênção divina. Não, mas até aí é que nem uma maldição. A história do Pinóquio. Do Pinóquio era um boneco de madeira que ganhou vida, entendeu? Nosso medo é esses bonecos de madeira ganharem vida, mano. Mas isso é só mesmo na imaginação. Só na imaginação. E só mesmo no cinema que não te deixa ver todos os cabos e fios que são utilizados para aquela manipulação, porque eles apagam, obviamente, né, num recurso digital, Sim. apagam tudo isso. Então você vê, tem jogo de câmera, enfim. Não, você quer mais assustador do que a estrutura para gravar a Fuga das Galinhas, que é de massinha, gente? Sim. O Shaun também, aquela Sim. ovelha. É muito incrível, que são formas também de bonecos, não são? Sim. O cinema tem os bonecos também estão presentes ali, né? Como animação. Mas aí, voltando um pouquinho, eu acho que o teatro tem, seja ele de ator, seja ele de teatro de máscaras, de bonecos, enfim, a linguagem que o ator e o diretor escolherem para contar aquela história, ele tem algo de artesanal que acho que nenhuma outra tecnologia tira. Claro, a gente sofre, isso não é de agora, né? O teatro sempre sofreu interferência das modernidades, né? O cinema, por exemplo, a internet, tudo isso ele sempre sofreu. Porque nós somos muito ávidos por novidade, né? Mas quem é raiz e gosta de um teatro, nada substitui. Sim, quando você cheiro do palco, sabe? Um negócio. Quando você passa a ser um espectador assíduo, é como ir ao cinema, né? Nós temos hoje vários meios para você assistir filme em casa com qualidade. No entanto, ir ao cinema é uma imersão no filme que você não tem na sua casa, a não ser que você tenha, obviamente, um cinema na sua casa, que pode ser também. Mas há uma imersão naquilo que o cinema propõe, que aquela sala de espetáculo, só ela vai te oferecer, né? E o teatro tem isso, assim, o teatro é feito ao vivo, com você próximo dessa aventura, dessa história, desse diálogo, eu gosto bastante de chamar de diálogo, desse diálogo, né, que está sendo proposto, que é algo tão ali, feito na hora, com envolvimento, principalmente você está numa sala de espetáculo. É uma energia diferente, né? É outra situação. Então, ver... tanto é que a gente tem cinema e teatro, que são duas linguagens irmãs, mas elas não são a mesma coisa. Então, na pandemia, por exemplo, fizemos muita coisa virtualmente. Não há essa conexão tão forte com o público quando você vê o teatro apenas filmado, né? São linguagens distintas. O teatro não é o cinema, né? E o cinema não é o teatro. Eles se conversam, mas não são, né? Tanto é, Má, que quando às vezes eu tô assistindo um filme com o meu marido, um seriado, eu falo, nossa, esse ator é de teatro. É nítido quando o ator... Porque no teatro, o ator, ele tem que ter muita expressão. Vocês têm que entender que, tipo, tem gente que senta longe, precisa sentir aquela coisa que no cinema, na televisão, dá um zoom na cara e acabou. Sim. Então, o ator de teatro, ele é mais expressivo. Então, são artes que se completam, né? Concordo, mas também concordo que seja muito diferente. Sim, no cinema ou na televisão, por exemplo, a tua atuação precisa ser minimalista, porque a câmera está muito focada no teu rosto. Tá no pelo do seu nariz, né? Exatamente. Então, se você usar a mesma linguagem do teatro, você fica exageradíssimo, né? Mas tem uma questão técnica, né? O cinema, a câmera, como a gente falou, está no teu olhar, está muito próximo de você. O teatro, nós, enquanto plateia, nós fomos assistir ontem um espetáculo, nós estávamos muito distantes dos atores, muito mesmo. É um teatro grande. Então, se você não tiver uma carga de figurino, uma carga de maquiagem, uma carga de interpretação, se aquilo não for potencializado, intenso, você não pega. As pessoas de longe não vão te entender, né? E aí eu vou pegar esse gancho para voltar ao teatro de bonecos. Eu não sei se dá para perceber que eu sou um pouco apaixonado, talvez ainda não, mas até o final as pessoas vão achar que... Não, faz jus, eu achei muito lindo. Quando eu entrei para ver que a gente agendou, que eu fui fuçar, eu
eu já falei, sou meia cagona. Mas mesmo assim, eu fiz questão de ver o boneco por boneco. Até o Drácula, gente, na época das histórias de Halloween. Eu fiquei muito apaixonada. Eu mostrei pro meu pai, porque ele também adora essas coisas de boneco, tudo, como eu comentei. E é muito lindo o seu trabalho. Parabéns, viu, obrigado. Os bonecos, faz jus à paixão. Os bonecos, eles são exagerados exatamente porque eles não têm movimentos de expressão. Então, eles não vão meio que conseguir enganar a plateia, né? Então, em geral, eles são tipos, né? Eles são bem exagerados mesmo, primeiro para serem vistos de longe, porque a gente está falando... no museu, por exemplo, você faz uma visita, mas você está a 15 centímetros, 30 centímetros desse boneco, se você quiser. No palco, você está a metros. Então, se for algo extremamente sutil, claro que as pessoas não irão ver. Então, já tem algo acentuado ali exatamente para suprir essa questão, né? De você assistir isso de longe. E eles precisam chegar para a plateia, e isso é um pensamento meu, certamente existem outros pensamentos, né, sobre teatro e animação. O que eu estou falando são as minhas verdades, né? Elas não são absolutas, claro que não. Mas me parece que o boneco ele precisa chegar e já dizer a que veio, né? Então, quando você vai para a exposição do museu e e vai analisando os bonecos, você consegue identificar as personalidades. Olha, esse é bom, esse é mau, esse é indeciso. Como eu falei, ela é sofrida, porque ela tava com aquela cara de sofrimento, né? Essa talvez... Você rotula. Você consegue identificar, entende? Aquele personagem. E é bem legal essa questão, porque dentro desses estudos todos sobre o teatro, né? E o teatro de bonecos, alguns pensadores acreditam que os atores deviam se espelhar mais nessa questão das marionetes, porque o boneco ele é o personagem em si, sem nenhuma influência do ator. Ele apenas é, né? Já o teatro de atores, você tem o personagem que chega para você, mas por mais que você se esforce, né, como ator, esse personagem vai estar sempre suscetível a uma bagagem que você traz enquanto indivíduo. Sim. E você pode, não de propósito, mas você pode mudar, influenciar o comportamento e tal, porque você vai ter a tua análise sobre ele. Ao contrário do teatro de bonecos, onde o personagem é ele é só movimentado por um ator manipulador, que esse é o nome técnico de quem movimenta os bonecos, mas ele não sofre a interferência do manipulador, né? Ele apenas é o personagem ali. Posso até puxar um gancho? Claro. Porque... Eu não sei se você sabe, mas o podcast é seu. Não, mas o podcast é o meu convidado, Aqui, o meu tesouro são os convidados. Que bonitinho. Então, você pode pôr o Kiko na edição. Tô brincando. Meu tesouro, né? Eu falo meu tesouro, eu lembro do Kiko e do meu avô, que me chamava de tesouro. Mas enfim, os cortes, do nada, né? Essa sou eu, não tem jeito. Mas eu vou puxar o gancho, porque assim... esse podcast, esse tema, é um dos primeiros que eu elenquei quando a gente criou o podcast. Porque o teatro, eu nunca falei isso aqui no podcast, mas o teatro ele teve uma importância na minha vida tão grande. Porque quando eu era adolescente, eu tenho 1,81 de altura. Quando eu na minha fase adolescente, que eu espichei muito rápido, eu fiquei desengonçada. Então eu sofri certo bullying na escola. E não é mimimi, é bullying mesmo, de tapa na cabeça e tudo. Isolar. Nessa época, minha mãe me colocou no teatro. Sim. Porque as pessoas, naquela época, viam um teatro ou para crianças que, quero ser atriz, quero ser ator, ou quando começa a ficar muito tímido, vamos botar no teatro, que se solta. Sim, sim. Foi isso que ela me colocou. E eu me apaixonei, porque lá eu tinha liberdade, e aí entra o que você está falando, da interferência da pessoa no personagem. Eu tinha liberdade de expor quem eu era sem julgamento. Ironicamente, o primeiro personagem que eu peguei foi uma adolescente que praticava bullying nas crianças.
Então, eu era uma criança que sofria bullying. Isso foi terapêutico, né? Meu, foi louco, foi louco. Claro. Foi uma aí não são coincidências, eu não acredito em coincidências. Foi um trabalho ali que Deus e o universo teve pra mim. Eu fui interpretar e eu ficava, ai, crianças, blé. Tipo, eu tinha nojo de criança, eu praticava o bullying. Então, o teatro fez eu me colocar na posição da criança que tinha o bullying. E, claro, a história não era só o bullying em si, era o porquê que essa criança praticava o bullying e o tratamento que ela teve que ter dentro de casa. E eu consegui criar a empatia de me colocar no lugar do agressor e entender o porquê ali atrás. Então, foi o contrário comigo. A influência do personagem na minha vida como atriz. Tanto que eu amei, na época, eu segui o teatro por muito tempo. Falei para minha professora de teatro da escola, inclusive, a importância. Eu chorei. A gente foi gravar um depoimento dela para uma ação de marketing da escola, que eu invadi o depoimento dela para fazer uma homenagem a ela. Ixi, eu chorei, porque eu acho que assim como o direito deveria ser obrigatório nas escolas, o teatro também. Para autoconhecimento, para expressão, principalmente para o adolescente que fica nessa... O adolescente, quanto mais excêntrico ele é, mais ele sofre de discriminação. Sim. Se bem que hoje em dia eu tô vendo bastante, assim, crianças diferentonas. Ainda bem que a gente tem mudado um pouco nessa questão. E é isso que eu queria saber de você. Se você sente que isso mudou ou se essa realidade que eu vivi ainda existe com seus alunos e com o público que você trabalha. E se, infelizmente, o teatro ainda tem um auditório muito infantil. Se os adultos ainda... vão assistir os bonecos, se esse é se isso ainda é uma arte valorizada. Eu queria que você falasse um pouquinho mais. Quanto tempo a gente tem de podcast mesmo? Fica à vontade. Tá bom, vamos lá, Quanto então. a bateria aguentar. E se não aguenta, a gente troca a bateria e continua. São tópicos bem importantes, assim, acho que bem pertinentes para a gente poder conversar. O teatro, quando ele é encarado como profissão, ele é de uma forma. Né? Você não pode fazer terapia dentro do teatro como profissão, porque quando você abraça isso como algo que você vai trabalhar, ele vem recheado de obrigações com relação a isso, né? A responsabilidade que você tem, os prazos, como você vai orquestrar isso, a produção em si. Então, ele não é terapêutico, ele é uma profissão. Isso não significa que exercê-lo também não te traga algum tipo de benefício como consequência da prática, né? Agora, todas as artes, né? Todas essas expressões artísticas, elas ajudam de verdade o indivíduo a dizer coisas. Não, e de forma imediata, né? Porque para advocacia, por exemplo, eu sempre fui advogada que tive cara de pau de encarar os desembargadores, porque eu aprendi no teatro a ter essa autoconfiança. Sim, porque o teatro ele vai fazer uma coisa interessante com você. Ele vai te... Não, obrigado. Nossa, eu tô aqui no café, não daqui a tem pouco eu tô assim. problema, mas isso não significa que eu não quero mais. Eu não sei quanto tem na garrafa, mas segura um pouco depois. Um pouquinho. Então vamos mais um pouquinho. Vamos brindar café, porque aqui a gente brinda café. Fazemos café. É muito legal essa ideia de brindar café. Aqui a gente brinda café. Não, eu acho bacana. Ainda tem. Porque também se a gente brindasse outra coisa, talvez a gente não tivesse podcast, né? Não com o tempo. Daqui a pouco eu pego um conhaque, a gente estende aí. Não, vamos de café. A gente precisa ficar centrado. Interromper. Se eu já falo pra caramba sem café agora com 3 xícaras, eu juro que eu vou tentar ficar aqui. Não tem problema. Talvez esse podcast fique, porque eu também vou embarcar, então talvez eu fique com 5 horas. Tudo bem, até faz parte. Depois edita. Mas ele faz uma coisa importante, que ele acolhe, entende? É um lugar... E isso não é uma frase minha, né? O teatro acolhe os desajustados, né? Porque ele é um espaço de liberdade. É um espaço onde você se sente confortável. Então, faz parte da rotina dos cursos de teatro fazer com que aquele grupo se sinta tão confortável dentro dos exercícios, tão unido, isso é parte daquela prática, né? Esqueci o nome agora, mas do exercício mesmo, de você dar aulas, né? Criar um grupo de teatro. A primeira coisa que você faz é fazer com que esse grupo se torne único e se sinta confortável, porque ele vai ter que passar, todas essas pessoas vão ter que passar
pelo ridículo de todos os exercícios, né? Então, você não anda normalmente levantando os braços, chacoalhando a cabeça, levantando a perna na orelha. No teatro, você precisa exercitar o corpo. Esse é um instrumento, né? Todas as linguagens possíveis do teatro passam pelo mesmo início, né? Essa concentração do corpo, a ideia de que você vai se expressar através dele ou através de uma linguagem, mas todos eles têm o mesmo início, né? Inclusive, teatro de bonecos tem a formação do ator é a mesma, né? Depois ele escolhe a linguagem, mas a formação do ator é a mesma. Então, você vai ter aquele momento em que você vai se sentir ridículo. Então, você precisa que esse grupo fique uníssono para que ninguém se sinta julgado por aquilo. E essa ideia de você conquistando essa liberdade de expressão, né, esse momento onde você vai ficando mais livre e tal, vai tirando de você algumas inseguranças e vai te dando a confiança de, ok, e aí ele vai te dando outras ferramentas, né? Eu sou tímido e você também deve ser. No fundo, nós somos tímidos. Nós não nascemos assim, tipo, que legal, ele nasceu super. Tem gente que tem essa bênção de nascer extrovertido. O que a gente tem? A gente tem o teatro como uma ferramenta para ser usada em situações limites. Então, numa situação qualquer, onde você está diante do público, por exemplo, você dá uma encarnadinha num pseudo-personagem ou numa outra persona sua mesmo, né? Num outro jeito de lidar. Não é que você está sendo falso, né? Que a ouvidos de uma pessoa desavisada pode parecer isso. Não, você só está encontrando uma ferramenta de se munir de uma segurança para lidar com aqueles problemas. E isso transforma muito essa segurança que você vai tendo dentro desses jogos, o fato de você se apresentar em público, ter que encarar, sei lá, 60, 70 pessoas. Você aprende a lidar com o julgamento alheio. E aprende a se desvencilhar Sim, disso, desapegar. porque o julgamento vai haver. Né? Eu sempre falo isso com os alunos, porque eu também dou aula para crianças, e eu dou aula de teatro, né? Não do teatro e animação para crianças. Eu dou aula de teatro mesmo. Então, você sempre fala com as crianças isso. Olha, quando você vai para a cena e você vai com medo para a cena, você abre automaticamente espaço para crítica. Qualquer crítica que venha da plateia, um comentário, não precisa ser uma crítica, obviamente, mas um comentário que às vezes, né? Olha, o vestido dela está torto, sei lá, qualquer coisa assim, já te abala. Então, quando você entra com a convicção, eu sou um personagem, e tá tudo bem, né? Você não abre espaço para julgamento porque você está muito seguro, né? Você sabe. Você sabe que o que você está falando responde algumas... Porque tem um monte de advogada, amiga minha, que fala assim, Tabata, como você consegue falar tão livremente na frente da câmera? O teatro me ajudou... Você está falando isso agora, tá vindo na minha cabeça. Realmente, ter lidado com tudo isso no teatro... Meio que você já aceita que vai ter o julgamento que vai agradar e o julgamento que não vai agradar. E aí você expõe o seu melhor lado, agrade a quem convir ou a quem não agradar. Você desapega um pouco disso. E você falando essas coisas, tá até explodindo alguns insights na minha cabeça, porque eu já achava que o teatro tinha importância na minha vida. Agora, então, você sabe que quando eu era pequena... E fica à vontade pra comer, tá? Enquanto eu falo, aproveita pra comer. Tá tudo uma delícia. Aqui eu tô com medo de comer e depois falar com a boca cheia, eu falo com a boca cheia. Eu falo farofa. Porque assim, tá uma delícia mesmo, eu vou experimentar. Quando eu era pequena, nessa de fazer teatro, eu embarquei com as minhas primas. Eu tinha 3 primas. Três primas. Que a gente ia pro interior... E eu fazia peças de teatro com elas e apresentava para a família. E coitados, meu tio tá aqui como testemunha. A gente colocava as cadeiras, o lugar marcado. Tinha que pagar R$1 na época para sentar e a gente cobrava a peça. E eu sempre ficava com o papel da bruxa, o papel do vilão. Hoje, você falando essas coisas pra mim, eu ficava puta na época. Eu queria ser a princesa, eu queria ser a boazinha. Hoje eu olho e entendo que era porque eu era tão expressiva que eu acabava ficando com o papel mais marcante, não no sentido de o mais especial que os outros, não. Mais expressivo, mais intenso. Esses lugares do vilão
né? Eles te colocam nessa ideia da liberdade plena, né? Há uma questão, por exemplo, você não pode... Seguramente você não pode machucar alguém, né? Você não pode ter a intenção e fazer isso, né? Ai, como vilão, você mete o tapa e... Tô brincando. Claro que é. Não a ideia da maldade, mas a ideia da liberdade que ele te dá, né? Liberdade de experimentações, assim, de situações onde você até mesmo extravasa muito do que você sente com relação às outras pessoas, né? Ou a uma situação que foi apresentada. Então, acho que o vilão encanta quando você o faz por essa questão da liberdade que ele te dá, né? Um vilão pode tudo, não pode? Ele pode ser o mais malvado, ele pode enganar, ele pode... que é uma coisa que a gente não vai fazer isso no dia a dia. Mas aquele exercício é que vai trazer para você uma segurança depois transformada, né? Obviamente, você não pode ser a personagem do teatro na vida real, né? O teatro é um lugar de experimentação. Terminou o teatro, terminou a tua experimentação, né? O que você vai levar depois disso faz parte das suas conclusões daquela experimentação, né? Ele é esse espaço de liberdade. Aliás, todas as artes, a gente está falando do teatro, né, em específico, mas você tem as artes plásticas, por exemplo, você tem a música, você tem o cinema, enfim, você tem uma gama... o desenho, né? A ilustração. O desenho. Você tem essa possibilidade de extravasar coisas por meio dessas áreas todas, né? Tanto é que a gente tem expressões artísticas, né? É isso. Eu sempre acho que as artes, né? Eu falei isso antes, vou retomar esse tópico, né? Para mim, a arte é uma conversa de você para com alguém, utilizando um aspecto mais lúdico, né? Ou a poesia, mas sempre com uma forma de expressão. Mas sempre com uma sensibilidade, né? Você vai falar daquele assunto, mas você vai falar dele de forma mais sutil, mais sensível. Indireto, né? Ou até não, né? Ou até mais direto e tal, né? Mas você vai provocar algo em alguém. Então, você fazendo o teatro, né? Claro que a gente é defensor do teatro, obviamente, né? Pela nossa formação, mas não dá para esquecer das outras áreas. Então, você estar dentro da arte como esse provocador, né? Alguém que faz espetáculos, desenhos, sei lá, esse é o lugar onde você vai conversar com as pessoas sobre o que você quer, né? Dialogar. Então, e essa experiência de você estar ali dentro da arte, se expressando, colocando seus sentimentos ou seus assuntos, tabus ou não, faz com que você, de fato, evolua internamente, né? Você se sente mais seguro, você se sente mais pronto para aquelas situações. É quase uma terapia, né? Embora profissionalmente, ele, como eu falei, ele vem recheado de obrigações que você não está diminuindo, né? Não é que as pessoas... só um hobby. Gente, ninguém está falando isso. Não. Apesar de ser uma profissão, é que nem você está falando, sempre vai ser uma terapia. Porque você lida com o sensível. A arte, como profissão, ela tem uma coisa que é diferenciada nas outras profissões. Ela é uma profissão. Eu acho legal até frisar bem isso. Você trabalhar na arte, você se torna um profissional daquele segmento. Mas você trabalha com algo que talvez as pessoas não entendam muito, talvez essa seja a grande confusão, né? Quando as pessoas olham para a arte e dizem que é só um hobby. Você trabalha com o sensível, com a provocação, com a reflexão. Com a intensidade, gente, é muito difícil. Isso não é mensurável, entende? Em números, isso não é mensurável. Então você tem, sei lá, vamos pegar alguém da construção civil, por exemplo, que vai construir uma casa.
a quantidade de material, aquilo tudo é muito exato, né? Quantidade de material, metragem. Eu não entendo muito de construção civil, perdão até se eu estou cometendo alguma gafe com relação a isso. Mas acredito que seja um trabalho muito exato, muito técnico, né? Levanta aqui, puxa lá, tal, tal, tal. E de repente você vê a casa pronta. No caso do teatro, você vai lidar com emoções, você vai provocar o indivíduo para algum tipo de pensamento, alguma reflexão. E aí você vai ajudá-lo, quando ele reflete sobre essas questões, quando ele imerge... imerge ou submerge? Submerge. Vamos ver, termina a frase, só porque eu te ajudo. Vamos lá, aqui, desculpa aí. Mas quando ele se aprofunda, pronto. Acho que é submerge. Acho que é melhor, submerge. Quando ele se aprofunda nessa experiência, ele vai voltar com alguém que vai ser capaz de refletir sobre outras coisas, né? Não só sobre aquele assunto, mas a prática. Bom, é isso, né? Quando a gente exercita algo, a gente fica bom naquilo, né? Então, quando você vai ver espetáculo de teatro, vai ver cinema, vai ver uma exposição, o que essas coisas todas te provocam, você vai refletir sobre elas. Refletindo sobre elas, você pratica isso. Para mim, a arte, então, resumindo... não resumindo, mas compilando tudo que você falou até agora, a arte, para mim, é para corajosos. Porque a pessoa tem que ter coragem de enfrentar a própria sombra e a própria luz nessa, né? Bom, você tá falando de mergulhar, de submergir. Sim, mas talvez seja algo mais suave, né? Eu acho, sim, que ela vai se deparar, às vezes, com algumas reflexões que podem vir contrárias ao que ela pensou. Pode ser que nesse processo todo ela descubra que tudo que ela pensou, na verdade, não era bem assim. Sabe por que eu trouxe esse contexto? Porque eu sou uma pessoa simbiótica, né? Aquela pessoa que, por exemplo, eu vejo alguém sofrendo do meu lado, eu não consigo separar o sofrimento é dele e não é meu. Eu sou aquela que cato tudo, assim. Tá sofrendo, tô sofrendo junto. Tá feliz, tô feliz junto. E eu sinto que no teatro, lógico, eu tô com o olhinho brilhando aqui, morrendo de vontade de voltar pro teatro. Ouvindo você falar, tô assim. Mas em contrapartida, eu tenho uma certa dificuldade em separar. E quando eu interpreto isso que você tá falando da pessoa sentir o que o personagem tá sentindo. Até tem uma técnica, como que é o nome da técnica? Quando o ator ele leva o personagem até pra dentro de casa, ele mergulha na realidade do... Tem algumas atrizes que fizeram isso, que tipo, chegam em casa e os filhos, o marido tem que chamar ela com o nome da personagem. Que ela mergulha, ela... Sim, eu não sei bem o nome tem um nome dessa técnica, mas enfim. Ela não separa o momento, saiu do palco, voltei a ser, sei lá, Julia Roberts. A Julia Roberts fazia isso. Ela mergulhou uma vez pra nunca mais. Ela falou que é muito intenso. Eu seria essa pessoa, que eu não conseguiria separar. Como fazer com que esse vínculo seja saudável, Márcio? Por exemplo, se eu quiser voltar a fazer teatro, existe uma técnica para você conseguir separar o que é o personagem que é você? Porque eu acho que se eu interpretasse, por exemplo, uma personagem que tá sofrendo de câncer terminal, eu ia chorar a semana inteira. Eu sou um pouco intensa, eu acho. Tá meio claro, né? Acho que são momentos, assim, que você pode ter... Isso. Ou seja, não volta pro teatro nesse momento. Não. Por favor, volte, né? Acho que todo mundo deveria passar por essa experiência da arte, do teatro, mas para além de fazê-la, né? O que já lhe daria essa ideia de terapia, participar dela, né? Como espectador, também te traz benefícios, que é o que a gente falou, né? Dessa ideia da reflexão, do diálogo e tal, de uma maneira mais sensível, né? Agora, às vezes alguém, até hoje, alguém diz assim, eu não sei se você está dizendo a verdade porque você é ator. Em algumas situações alguém diz isso. Eu ouço isso como advogado. Eu não sei se você tá falando porque você é advogado. Todo mundo acha que advogado é mentiroso, filha da... Não. Eu acho que... Eu acho que o teatro, para mim, é um lugar onde eu vou, exercito a minha profissão, volto para minha vida, né? Se eu não conseguir me desvencilhar disso, nós temos um problema.
Nós temos um problema aí né, que você não vai ter a sua personalidade. Cadê a sua personalidade, né? Eu faço vários papéis, mas eu quero sempre voltar para mim, né? Eu sou o Márcio, eu tenho minhas dificuldades, eu tenho as minhas falhas, eu tenho o meu jeito de ver o mundo, tenho a minha história. Eu não sou um outro qualquer que eu tenho imaginado, né? Quando você vai para esse outro lugar, nós temos um problema. Você não consegue se desvencilhar do personagem. Nós temos um problema, então. Não, se bem que falam que quando eu vou gravar vídeo, parece que desce uma máscara. Eu nem percebo. Você vê como esse problema é grave. Não, mas eu sinto que eu vou amenizar a situação. Não é um problema, é só uma ferramenta. Né? Quando você... Viu? Quando você... Para quem que eu tenho que dizer isso? Olhando... Fala para a equipe. Tá. É só uma ferramenta. Eu também tenho isso. Quando você vai fazer algo, né? Você vai usar umas ferramentas para fazer melhor aquilo. Né? Como é que você quer criar um podcast e comandar um podcast se você vai ser super tímida, né, introvertida e não vai conseguir desenrolar o assunto? Indo até mais além, já teve vezes que eu tive que gravar podcast 10 minutos antes de entrar na gravação, eu tava aos prantos porque aconteceu alguma coisa na minha vida pessoal, e eles sabem que eu tava... Aí eu entrei no banheiro, aí respira... Até uma dica pra quem precisa, às vezes, se centrar, né? Você respira fundo, se olha no espelho e fala, pera lá, calma. Congela esse problema, que ele não vai se resolver na próxima hora, nas próximas 2 horas. Veste a máscara da Tabata do VED, que não é a Tabata da vida pessoal. Sim. E depois você pensa na merda que aconteceu. Sim, é isso. Então tem o lado bom de usar isso como uma ferramenta, né? Tem, porque você respira, usa um pouco esse processo né, não é que a gente... É difícil porque talvez... Eu sempre fico muito preocupado em não dar a ideia para alguém de que a gente está sendo falso. Não é essa a palavra, entende? Você só está mesmo dizendo, olha... Escolhendo o que você vai expor, né, Márcio? Eu vou me concentrar nessa tarefa, sim, né? E vou me munir de alegria, simpatia durante esse período. Depois desse período, eu volto a chorar e ver o que aconteceu e vou resolver o problema. Mas sim, nesse período aqui, eu vou... o foco é outro. Eu vou manter o foco nessa questão. Então, aos olhos de uma outra pessoa, você pode ser uma pessoa... Ah, mas essa não é a Tabata que eu conheço. Não é. Essa aqui é a Tabata focada nessa atividade. E o que teatro, precisa ser, né? E o teatro dá um pouco desse autocontrole, né? Pra você falar, não, espera, peraí, não é agora que eu tenho que chorar. Mas é o que acontece nas redes sociais, que todo mundo acha que o que a gente vê nas redes sociais é, de fato, dia a dia. Sim. Mas, gente, ninguém sangra em tanque de tubarão. Claro que não. As pessoas escolhem até o sofrimento que vai expor nas redes sociais. Sim. Então, eu vejo muito isso. Acho que as redes sociais trouxe à tona esse lado artístico das pessoas, porque tem que escolher aquilo que vai pôr pra fora, né? Nossa, por que você faz perguntas tão complexas? Porque aí a gente tem que ter Vamos filosofar 4 horas de podcast. Não, ainda tem. Quanto tempo deu? Tempo certo. Adoro. A gente, de fato... Eles já estão avisados que eu queria muito esse episódio, então... Eles que se virem com bateria. bateria. Espero colaborar, então, né? Pra expectativa toda. Tá ótimo, Márcio. Eu que peço desculpa por ficar divagando, às vezes... Não, é que são assuntos tão legais, assim, né? Importantes. Porque que você fala sobre arte. A gente passou por um movimento da exposição de um desentendimento sobre arte. Né? Nós passamos há pouco a ideia... Nós não precisamos de artista. De fato, talvez de um artista específico você não precisa, tomando gancho a respeito disso. Mas, assim, nós somos rodeados por arte. Né? O seu brinco foi feito por um artista, a sua roupa foi feita por uma outra, o design desse microfone foi por uma outra. Tudo isso é arte. A música que você ouve é arte, o filme que você tanto gosta é arte. E mesmo quando você vai... ligar a arte diretamente à religiosidade, né? Você ainda tem novelas, por exemplo, com cunho religioso, mas que são feitos por artistas. Então, quando a sua cadeira é feita por um artista, seu quadro é feito por um artista, sua toalha de crochê é feita por um artista. Então, quando o logo do canal foi feito por um artista. Foi feito por um artista. A minha roupa, a sua, enfim, o sapato.
quando você fala eu não preciso de artista, você está sendo... É como se você... Tá bom, então, ok. Você está sendo alguém que não entende o mundo que o cerca. Então, ao contrário de se somar a uma verdade, você está se somando a uma... Você está levantando a bola, eu vou cortar e vou trazer outra polêmica que é a inteligência artificial, mas essa vai ser para próxima, juro. Vamos terminar primeiro falando das mídias sociais. É porque você está levantando a bola e eu estou cortando. Mas essa talvez seja a ideia. Assim que é bom, né? Você está levantando só, você está expondo só o seu desconhecimento sobre o mundo, né? Você não está falando uma verdade, você desconhece o mundo. Uhum. Agora, isso é profundo porque a ideia do desconhecimento da importância da arte, ela tem raiz mais profunda do que os dias atuais. Você tem uma sociedade ainda que não foi motivada a entendê-la, né? Até por essa diferença de classes mesmo, né? Você tem uma classe dominadora, uma classe dominante, né? A classe que tem mais dinheiro, a classe que precisa ser trabalhadora exatamente para conduzir. E tem gente que acha que arte é só para bicho grilo. Gente, nada a ver. Não. A arte é algo... para todos. É para todo mundo. Só que aí eu vou voltar a essa questão do... A arte lida com o sensível. Uhum. A arte te ajuda a se desenvolver como indivíduo. E isso, às vezes, de fato, vou só ser redundante na minha fala, não é mensurável. Então, você não consegue medir, mas não é porque você não consegue medir de maneira concreta que esse desenvolvimento não exista, né? Então, isso sempre vai impulsionar aquela sociedade a melhorar-se, né? Porque conforme você vai fazendo esse trabalho de observação, reflexão, no que a arte te propõe, você consegue refletir sobre outras coisas da vida porque você está exercitando isso. Autoconhecimento. E não só isso, né? Você passa a não querer aceitar todas as coisas sem uma reflexão prévia. Então você passa a ser alguém que tem as rédeas da situação na sua mão e não aquele que apenas é conduzido por uma verdade qualquer. Você reflete sobre ela e você tem escolha se você quer ou não participar daquela verdade que estão te dizendo. Você aprende a administrar o que você vai fazer com o que a vida traz para você. Exatamente. Não só deixa a vida me levar. Aquela coisa, você consegue... Eu bato no autoconhecimento porque para mim é a chave para muita coisa, né? Sim, claro que é. Os maiores problemas da minha vida eu consegui resolver conversando comigo mesma. Por isso que a gente faz terapia. É. Exatamente para ter esse diálogo com a gente. Porque tem várias metodologias. Tem o André, que é o coach que a gente... O terapeuta é o nosso amigo em comum. E tem uma psicóloga tradicional. E volta a dizer a importância de você aprender a lidar com as coisas dentro de você. A arte é uma das formas que traz, que nem você está comentando, às vezes você como espectador, ou você como... um integrante ali da arte, né? Um realizador. Como outras formas. E a terapia também é uma forma de arte. Sim. De certa maneira, ela vai te provocar também. Uhum. É a mesma questão, né? Ela te provoca. Te provoca a você entender aquilo pelo qual você está passando. E as mídias sociais? O quanto elas expuseram disso? As mídias sociais foram para outro lugar, né? Elas apenas fizeram exposição. A gente tem que pensar também uma coisa importante sobre as mídias sociais, que é sobre a notoriedade que elas proporcionam. Eu falei isso outro dia com um amigo, falei assim, quando eu comecei a fazer teatro, uma das coisas que mais poderiam te dar notoriedade e a partir dessa notoriedade, há a ideia de que a vida passe a ser mais fácil, né? Então, quando você é famoso, automaticamente as portas se abrem e a tua vida fica maravilhosa, né? Então, na época em que comecei a fazer teatro, não tinha internet, né? Eu sou da época do dinossauro, né? Eu morava em caverna. Época de dinossauro. Tá super conservado. Eu morava em caverna. Quero estar Não, assim. sim, mas é que eu encontrei uma pedra lá que me deu um pouco de... E você conservou. Ele achou o tesouro da fonte da juventude. Se bem que ela não ajudou muito, porque eu devia ter ficado jovem, né? Não devia ter envelhecido. Não, mas não tem nada. Ele já me falou a idade, não sei se você tem problema de falar. Não, de jeito algum. Ele me falou a idade e eu fiquei olhando e falei, Márcio, jura?
Não são aparenta. 55 bem vividinhos. Olha lá. E Tá inteirão, tá inteiro. muito obrigado, muito gentil. E essa ideia, até me perdi um pouco. Das mídias sociais que a gente tava falando. A ideia da notoriedade sempre foi assim, um dia você vai para televisão. Era o espaço onde você tinha essa notoriedade que pode lhe trazer um pouco de uma vida mais, um pouco dessa vida mais fácil. É um veículo de comunicação exponencial, né? Que ele exponencia Sim. as coisas na sua vida. Ele pode trazer dinheiro, ele pode trazer aceitação, né? Oportunidade. Você pode ser amado, né? Existe uma série de questões nisso, né? Nessa notoriedade. Com o advento das mídias sociais, todos nós desfrutamos dessa oportunidade de sermos notados, de sermos admirados, de ganharmos dinheiro, né? Com essa exposição. É como se as mídias sociais fossem em si aquela televisão da minha infância, né? Um lugar onde você alça uma notoriedade para ganhar dinheiro. Só que a gente deu um passo além nessa questão, né? Nós fomos por uma questão, assim, a gente não usou só para isso, né? Porque seus 15 minutos de fama, quem é que não tem 15 minutos de fama? Todo mundo tem seus 15 minutos de fama. Mas acho que a gente exagerou um pouco, né? Nós começamos a lutar entre a gente por essa questão, né, de ser notado. Nós começamos uma competição em quem era mais notado. E isso está tomando uma proporção tão gigante que as gerações mais novas, né, norteadas por essa competição, estão começando a se guiar por aquilo que é virtual e não por aquilo que é real. Todos nós temos dor de barriga, todos nós vamos ao banheiro né, juntos. Mas ninguém posta, né? A não ser eu, que fico falando de merda nos podcasts, ninguém fala do próprio cocô, só eu. É porque, desculpa, Márcio, já teve vários episódios que o assunto foi cocô. É verdade. Eu não sei qual que é o meu problema com cocô. Não sei, talvez. Meu pai sofre um desgosto quando ele assiste essas coisas. Ele fala, Tabata, precisa falar de merda? Eu falo, ai, pai, escapou. Talvez seja assunto libertador, quem sabe. E acho que todos nós temos dificuldades na vida. A gente levanta com espinha, rouco, a gente levanta com uma roupa que não lhe serve bem, você não gosta do seu cabelo. Enfim, nós somos humanos, né? Com todos os defeitos. Só que ali nas redes sociais, você quer exatamente isso, a notoriedade. Não é uma busca por mostrar perfeição? Sim, mas essa perfeição ligada por notoriedade. Vamos pegar um exemplo que não tem nada a ver com teatro. Vamos pegar revistas masculinas, por exemplo, né? A Playboy, por exemplo. A gente, depois de um tempo, percebeu que a Playboy tinha Photoshop e a gente ficou horrorizado, né? Tipo, meu Deus, tem Photoshop. Como isso é falso? Como que ela pode ser falsa? Nossa, nos enganaram. Não, a perfeição vende. É Entende? comercial, sim. A perfeição é comercial. Quanto mais perfeito você for, mais você fica num lugar idealizado. É porque de desgraça já basta a vida. E aí, quando a gente quer se entreter, a gente não quer ver desgraça. Nossa. Não, se bem que tem gente que se diverte assistindo da Atena. Eu não consigo. Não sei, mas a desgraça do outro torna a sua menor. Então, quando você vê assim, a desgraça, tipo, encheu de água São Paulo, as pessoas estão perdendo tudo, e você está na sua casa, com confortável, você fala, nossa, minha vida é um pouco melhor. Essa é a ideia da desgraça, né? A desgraça do outro torna a minha... mais leve. Mais leve, né? Mas é nessas que a gente vê, assim, a diferença a TV só mostra a desgraça. As mídias sociais só mostra a perfeição. Sim. E aí eu volto a falar, pra quem diz que quem gosta de teatro, quem é ator é bicho grilo, é que não enxerga que todo mundo que tem rede social hoje virou um ator, uma atriz, porque a maioria das pessoas adotam um personagem ali. Eles têm uma persona, né? A persona do Instagram. A persona do Facebook a gente quase nem usa mais, né? Mas a persona do Instagram, a persona do TikTok, né? Você tem essas personas, não é você. Você não tira uma foto e coloca qualquer uma, né? Eu coloco qualquer uma porque... Né? Mas, eu também. Mas tem gente que usa filtro. Exato, né? E às vezes a pessoa... Que entorta a cena toda só pra ficar fininho. É a busca da perfeição. Exato. Essa perfeição sempre vendeu, né? Você tinha inclusive uma indústria da TV onde os atores eram, em geral, todos magros,
né, de olhos claros e tal. Você tinha essa questão, né? E ainda há, porque a televisão e o cinema lidam com imagem. Você está vendo uma mudança nisso, assim, que deve ser aplaudida. Eu acho que as mídias sociais, elas trouxeram a valorização da espontaneidade. Sim, isso Tudo que é sim. mais autêntico, tudo que é espontâneo, vende mais. Você pode ver que os próprios talk shows hoje em dia são feitos por humoristas, por pessoas que são mais autênticas, que Sim, vai pro sim. improviso, não é aquela coisa tipo mais engessada, né? Sim, você pode ter um exemplo mais claro que são os telejornais, né? Como eles eram feitos e como Sim. são hoje. É que agora não é Jornal Nacional, é JN. É tudo mais solto, mais leve. Sim, isso faz parte de uma evolução, né? De um pensamento sobre aquele veículo, né? De comunicação. Mas acho que a gente vive mesmo esse lugar, né? Da Sim. perfeição e principalmente dessa questão financeira. Nós queremos ter, por exemplo, você tem, sei lá, você tem seus patrocinadores, ok? Isso é algo que trouxe para você, que te ajuda no teu trabalho, que tem um fundamento, né? Teu podcast tem alguns objetivos que são muito legais, mas você tem sempre a ajuda de alguém para você alcançar esse objetivo. E isso tem a ver com a sua exposição, né? Ninguém ia te encontrar se você não estivesse com o canal aberto, né? Então, essa exposição pode trazer coisas para você. Boas, Né? né? Boas. Ainda que você é o primeiro convidado que eu toco no assunto de mídias sociais que tá falando um lado bom. Porque as pessoas hoje em dia só sabem criticar, mas ninguém sai das redes sociais, né? Não, ela veio para ficar. Como nós as usamos é que talvez seja um problema. Entende? É que talvez seja um problema. Porque assim, a gente ainda, como sociedade, não encontrou equilíbrio em absolutamente nada. Nós não temos equilíbrio para nada. Nós não temos equilíbrio nas nossas relações pessoais, nós não temos com as relações com o trabalho, nós não temos equilíbrio. Você vê exageros, né? E aí, como é que você quer ter uma pessoa equilibrada, uma sociedade equilibrada usando rede social? Não vai ter. Você vai ter os exageros. Ter os problemas. Claro que vai. Agora, o problema são as mídias sociais? Não, o problema quem não. Quem usa elas. Exatamente. A nossa discussão deve estar onde? No bloqueio do acesso às mídias sociais. Na censura. Ou na educação das pessoas para poder usá-las. E você tem um país como o nosso, eu não consigo falar sobre o mundo porque me faltam dados, mas eu consigo falar do Brasil porque eu vivo aqui no Brasil. Você tem um país com um déficit nesse campo da educação. E ele não é de 1 ano, ou 2, ou 3, ou uma década. Você tá levantando uma bola que, se depender de mim, vai ficar umas 4 horas. Educação é uma das maiores brigas. Educação, quem segue o canal sabe que é uma briga que eu levanto. Teatro é uma das... Porque eu brigo por uma educação mais alternativa junto, sabe? As escolas, hoje em dia, elas focam muito nos vestibulares, nas faculdades, na utilidade do indivíduo. Sim, eles não concordo. focam na vida, a vida adulta, na vida num todo. Então, falta uma aula de teologia, falta uma aula de teatro, de primeiros socorros, de direito. Educação financeira já está entrando mas ela tem muito mais a ver em alta. com a educação financeira tem muito a ver com esse lado que você falou da utilidade ainda, me parece. Embora seja importante... Né, para lidar. Mas nem o uso profissional, as pessoas saberem, tipo, administrar os seus próprios recursos para alcançar os seus objetivos. Para mim, é tudo matéria que te traz o poder da escolha, que hoje em dia a gente está tão capado nessa sistemática industrial de educação ainda. A gente ainda tem o formato antigo de educação industrial. Agora, com o novo ensino médio, com essas eletivas, isso está mudando, graças a Deus. Mas é passo lento, né? Sim. E, agora eu vou levantar a última polêmica, porque eu acho que a gente vai demorar um tempinho nela. Porque foi o que eu falei. Você, como cara que vive da arte, como que você enxerga essa inteligência artificial que produz a arte? Por exemplo, você entra lá no chat GPT da vida ou numa ferramenta de criação de imagem, e que nem eu fiz isso esses dias. Criaram um Funko da Tabata, assim, assado... E ele criou, tipo, não precisou de nenhum artista. Sim. O que você pensa sobre isso? Eu vou voltar no que a gente conversou antes. Equilíbrio. É isso. Eu acho que nós não vivemos ainda numa sociedade equilibrada para lidar com toda essa tecnologia.
Porque a tecnologia foi mais rápida do que a humanidade, né? Exato. Nós não... E aí a gente converge todos os assuntos em um só. Assim, a falta da educação, né, para lidarmos com tudo, né, com todos os assuntos, com essa tecnologia, né? Faltou a gente ser até educado. Lidar com alguns limites, né? Sem dúvida. Claro, e esses limites em todas as situações, né? Bom senso, né, também, né? Nós não fomos educados para isso. Então você tem... E veja, quando a gente fala da educação, a gente não está falando de uma época, de um governo... Não, a gente está falando de uma maneira geral. A história do nosso país... Sistemática de educação, não tem a ver com... Ela tem uma falha na educação muito antiga. E isso só vai seguindo nessa falha. E, de fato, a gente tem uma educação que é voltada para a formação de trabalhadores. Que a gente fica achando que está tudo bem, mas nós vivemos numa competição, né? Teu filho precisa saber mais inglês para ter mais oportunidade do quê? De trabalho. Teu filho precisa saber um pouco mais de informática, né? Da tecnologia informática para quê? Para o trabalho. Teu filho precisa... Para o trabalho. Sim. Pro trabalho. Trabalho é essencial, ninguém está diminuindo o trabalho. Sim. Mas é o equilíbrio. Nossa, verdade. Mas essa é a ideia da supervalorização. A gente pode dessa comer depois, área. Eu só vou tirando porque eu vou abrir um negócio isso tá aqui. Muito bom. Mesmo, você não tira daqui não, tá? Eu não vou, é porque eu vou abrir um negócio aqui na mesa, mas a gente vai terminar de comer depois. Deus. Que terminar. Isso, vai falando, deixa ali. Desculpa te cortar. Não. E você tem a valorização do indivíduo como trabalhador em detrimento da valorização do indivíduo como pessoa. Então, a gente tem aspectos da educação que nos preparam como trabalhadores, mas, às vezes, não nos prepara como indivíduo. A reflexão que é necessária, o entendimento de mundo. E aí, a gente vê muito adulto frustrado hoje em dia. E despreparado para lidar com coisas. A inteligência artificial, ela é uma super ferramenta, mas não é para tudo, entende? Não é para ser a qualquer preço, a qualquer custo e em detrimento de algo. E qual que é o segredo para mudar a educação? Nossa, a gente precisava passar algum tempo pensando muito nesse processo. Assim, como eu acho que vai ser muito complicado que nesse momento a gente consiga fazer uma revertida de chave, sabe? Aquela coisa tipo, vamos virar a chave exatamente agora, porque a gente tenha o caminho das pedras, então a gente vai fazer exatamente agora. Não, como isso é muito antigo, você vai precisar mesmo nesse processo mais longo, né, para você poder reverter tudo isso. Mas né? No seu julgamento, qual seria um primeiro passo? Acho que o primeiro passo calma, a gente não precisa preparar todo mundo para o trabalho, a gente precisa primeiro trabalhar todo mundo para viver, para a vida. Então vamos ter as aulas todas de filosofia, todas essas aí que a gente, né, que são importantes. Sim, porque você faz com que aquela criança, né, não consiga pensar sobre a vida, ele só consiga só seguir numa grande competição. Sim. Não, e seguir os pensamentos e os hábitos dos pais. E aí vira um círculo vicioso. Porque se for só reprodução de ciclos, vai ser muito difícil chegar a uma geração em que vai romper esses ciclos, se questionar e mudar. Apesar da gente ter muitas mudanças, assim, são nítidas, até não precisa ir muito longe. Da minha infância para hoje, o papel da mulher na sociedade, o papel da mulher no trabalho. Sim. Ainda que isso tenha trazido algumas problemáticas, uma pressão para a mulher ser autossuficiente em algumas coisas. A formação da família, que antes era homem e mulher, hoje em dia já é muito mais aceito. Imagina, eu tive amigos na adolescência que apanharam na época que apanhava na Paulista. Sim. Porque eram homossexuais. Hoje já tem uma tolerância maior. Então, socialmente falando, a gente está evoluindo? Tá, ninguém está falando que não. E as mídias sociais e tudo isso tem um papel muito grande? Sim, porque... Também tem, porque elas expuseram esses problemas. A voz não virou a voz de poucos, virou a voz de todos. Por um lado ou para o outro. Exato. Mas o outro bom também foi contemplado. Sim. Que é legal.
Sim, aí eu volto pro poder de escolha. Eu levanto essa bandeira, porque se as pessoas elas têm abertura, elas têm um caminho onde elas possam seguir, elas podem escolher. É diferente de antes, que ficava na mão de poucos, e ou você tinha notoriedade porque você tinha contatinhos, ou porque você nasceu numa família privilegiada nesse sentido. O pai é ator, ou a mãe é apresentadora de TV, enfim. Mas num todo, todas essas problemáticas e tudo isso que a gente tá falando, que a gente já voou pra educar. Não, se deixar, você vê, eu vou de cabo a rabo, eu vou de merda à astrologia, que foi o que já aconteceu aqui. Não, mas a gente tá falando dentro da formação do indivíduo através da arte, através da educação. Okay. Exato, e a arte é essencial. Sim. Nessa parte da educação, do autoconhecimento, tudo isso está atrelado. Por isso que eu queria tanto levantar essa pauta, porque as pessoas, elas, na própria faculdade de Direito, né? Eu sempre fui a porta-voz, porque eu sou leonina para ajudar, então eu adoro um holofote. Então eu já tinha essa facilidade em falar, principalmente por causa do teatro. E tinha amigas que falavam assim, não, eu acho desleal advogado que produz conteúdo na internet, porque ele aparenta ser um profissional muito mais qualificado do que o advogado que não fala porque é tímido. Aí eu falei, tá, você prefere calar esse que sabe falar bem, que é uma das qualidades que deve se procurar num advogado, porque o advogado ele é um porta-voz, ele tem que saber se desenrolar, não pode ser tímido, gente. Você tem que enfrentar a sua timidez. Não fala, sou tímida, pronto, acabou. Não, enfrenta a sua timidez. Do que incentivar e trabalhar com esses advogados tímidos. Não é desleal coisa nenhuma. Vai você aprender a falar, vai fazer um curso de teatro, vai falar na frente do espelho. E eu queria fechar com esse pedido para você dar dicas práticas para quem está ouvindo a gente, está falando assim, nossa, já entendi que teatro, que arte é algo importante para minha vida. Só que eu não tenho, que nem acontece isso comigo, né? Na minha família, ninguém tinha o hábito de tocar um instrumento musical, nem nada. Só joga videogame e etc. Eu que meti a besta de estudar o piano, porque eu amo piano, enfim. Que dica que você daria para essa pessoa que não tem a arte no dia a dia dela para começar? Às vezes a pessoa fala, eu não tenho tempo de fazer uma aula de teatro. Existe alguma ferramenta, sei lá, falar na frente do espelho ou gravar e assistir a si mesmo para a pessoa criar uma desenvoltura maior? Bom, o ideal mesmo seria que ela passasse pelo processo. Que esse processo no teatro, né? Quando está nesse lugar terapêutico, né? Vou deixar claro porque aí tem a profissão, aí é outro rolê. Sim. Mas quando está nesse lugar, usado para esses fins, você tem um processo, né? Que é um processo um pouco mais confortável, longo e um pouquinho mais confortável, assim, de você assimilar isso com calma. Se você não tem acesso a isso, acho que uma das coisas que eu sempre falo para os alunos é assim, tome a consciência, procure exercitar a consciência de que essas situações pelas quais você vai passar, elas podem ser passadas de duas maneiras. Ou você fica extremamente tímido, fazendo um julgamento sobre si mesmo, abrindo espaço para o outro te julgar, e aí você não produz nada. Ou você encara essa situação com coragem, né? E vai à frente, fala, ok, já que eu estou aqui, é como ir à academia e não treinar. Já que você foi, você, por favor, treine, né? Então, é isso. Já que você vai ter que passar por essa experiência, então, faça isso com coragem, né? Para você poder falar no público e tal. É um processo fácil e tranquilo? Não. Principalmente para quem é tímido, de fato, é mais doloroso. Precisa você ter muita força para você passar por isso. O curso de teatro vai fazer isso paulatinamente. Essa situação, né, vou ter que falar, é isso, assim, encarar isso como um desafio a ser vencido, né? E que é possível perder a timidez. Não é uma característica que engessa, eu sou ponto. E que ninguém na vida nasceu abençoado com a facilidade de falar em público. Falar em público é exercício. Falar na frente do espelho, se for o caso. Às vezes, quando você fala na frente do espelho, às vezes, quando você grava a sua voz, a primeira coisa que vem é um julgamento. É o autocrítico, né? Todo mundo tem um sabotador dentro de si. Exatamente. E aí, você vai sabotar logo de cara.
Mas né? você sabe quando eu comecei o canal, ó, eu vou entregar um segredo. Quando eu comecei o canal, eu tinha esse autocrítico muito acentuado. Eu ficava com medo de postar e vir xingamento e tal. Sabe o que eu fazia? Eu combinei com uma amiga minha. Falei, ó, eu vou gravar, vou editar. Você sobe no YouTube pra eu não precisar assistir? Eu gravava, eu não assistia ao vídeo. Eu acabava assistindo na edição. Só que na edição é um olhar mais técnico ali. Sim, Você sim, o colocar uma corte e imagem, um tal. negócio. Você não analisa o que tá sendo dito. Ela publicava e eu não olhava os comentários. Por um tempo, até eu criar coragem de botar minha cara a tapa e aí encontrar tanto a galera que ama quanto os haters que sempre tem. Porque quando você se destaca, pregam que se destaca é o mais martelado. É sempre assim. É isso. Então, eu tive que anular meu autocrítico para aos pouquinhos aprender a me preparar para lidar com o julgamento alheio. Então, isso que você falou de já gravar e assistir, realmente não é uma boa ferramenta. Eu tinha dado isso de exemplo, mas para mim não funcionou. A grande trava para você fazer as coisas, de fato, é sempre o julgamento que você está esperando do outro, né? A grande trava para você, quando você chega numa festa, quando você vai gravar alguma coisa, quando você está em cena, o que vai te travar é esse pensamento sobre o que vão achar de mim, né? O que vão pensar de mim. E aí você coloca todo mundo num patamar altíssimo e você num patamar extremamente abaixo. Quando, na verdade, estamos todos no mesmo patamar. Todos nós somos passíveis de erros, de acertos, de análises erradas sobre aquele assunto, aquele lugar. E isso a gente devia ter sempre, né? Então, quando alguém analisa, por exemplo, o teu podcast e são os haters que vão falar esse cara não entende nada, essa menina não entende nada, essa questão ele está avaliando uma situação, um ponto, uma fala, uma frase. Não, e às vezes tem mais a ver contexto. com a própria pessoa do que com você. Sim. Enfia isso na cabeça. Quando a pessoa aponta pra você, tem outros dedos, tem 3 dedos virados pra ela e um pra frente. Sim. Ela fala mais dela do que de você. Então, quando vir um hater, é isso que você tem que pensar. O que ele tá criticando em mim, na verdade, é algo que tá incomodando nele. Ah, ela não sabe o que tá falando. A tradução é: eu não tenho coragem pra falar melhor, então eu vou diminuir ela. Você não é unânime. É isso que a gente tem que pensar. Sim. Ninguém é unânime. Nem essa pessoa que faz um comentário escondido. Hoje não está mais escondido, mas é com essa ideia da proteção da internet. Né? Ninguém é unânime. Tem pessoas que não gostam da gente e tá tudo bem também. Né? Não tem problema com relação a isso. Para você gostar da gente, você precisa conviver. Você precisa entender como o contexto todo. Quando a gente está no palco, quando a gente está no vídeo, a gente só mostra uma pequena faceta de tudo que a gente é, de tudo que a gente pensa. E às vezes, no fluxo dos pensamentos, sai uma palavra fora de contexto. Isso significa que você é aquilo? Não, simplesmente dentro daquele momento sai uma palavra que às vezes, né, você não acha que você está com câmera, você está com microfone, né? Tudo está sendo gravado. É difícil que você tenha 100% de acerto em todas as palavras. E outra, uma coisa é a pessoa comentar assim, olha, você errou em falar tal coisa, porque o certo é isso, isso, isso. Como já aconteceu, gente. Eu sou um ser humano. Às vezes escapa, é artigo tal, e era outro artigo. Aí o pessoal vem comentar, obrigada por levantar isso, ó, galera. Vê esse comentário aqui que tem nexo, isso é uma coisa. Agora tem hater que vem debochar de coisa, tipo, nada a ver. Ai, cala a boca, o que você tá falando? Não falou nem o que eu errei. Só vem jogar ódio. Mas isso é suscetível das redes sociais. No início do teatro, as pessoas jogavam tomate. Então. Né? Frutas, né? Então a gente já está acostumado um pouco com esses tomates que voam, porque você não se afinou com aquele assunto. Então, o conselho para essas pessoas é assim, olha, você não gosta da Tabata? Não assista. É o que eu falo, assim, não gostou. É o bom senso do bom senso do bom senso. Você não é obrigado a assisti-la. Se você não se afina com aquele assunto, se você acha que esse assunto não faz parte do que você crê,
simplesmente ignora. E a internet trouxe essa possibilidade de a gente escolher aquilo que a gente consome. É um poder de escolha. Porque antes era o que tinha na escola e o que tinha na TV. Você não escolhia aquilo que você queria assistir, né? O máximo você escolhia o canal, só. Tem uma frase que eu gostaria de dizer aqui, que talvez quem assistir só um trecho, talvez não consiga entender. E essa frase, se assistir até o final, essa frase talvez justifique Olha lá, o ouro tá no final. Que é, cada convidado que vem, e eu me somo a essa condição, traz a sua verdade. Não significa que seja verdade absoluta. Não, gente, aqui eu tô entrevistando a pessoa, não é entrevistando a arte. E quando eu venho para cá para conversar com você, eu trago comigo a minha experiência, uma bagagem daquilo que eu vivencio, Sim. do que eu vivo. Essa é a verdade sobre tudo? Não. Alguém pode chegar aqui amanhã e dizer outras coisas que eu não disse, ou se contrapor. Isso é o legal, assim. Isso, espera, mas então tem esse outro ponto de vista? Que legal, deixa eu ver. Poder de escolher aquilo que você se identifica ou não. Exatamente, identificação. Então, é isso. Não gosta? Deixa pra lá, não assiste. Né? Troca de episódio, pronto. Troca por alguma outra coisa. Má, vamos caminhar pro final. Esse é meu. Agora eu vou explicar o que todo mundo chega e fala assim, que baú é esse? Eu já vou explicar. Essa caixa em alguns momentos dos outros podcasts e eu dizer, o que é essa caixa? O que é essa caixa? Pois eu abro ela sempre no final. Certo. O meu podcast chama Papo do Pendura, porque tem o dia do Pendura, que é o dia que os advogados penduram na conta dos botecos. Olha só, não que é o sabia. dia do advogado, é um hábito ruim, é uma cultura, na verdade. É uma cultura que a gente vai, deixa a conta pendurada eternamente. Isso, na nossa lei, não pode pagar fiado. Inclusive, a gente tem um artigo da lei aqui, mas é temático de boteco. Certo. O artigo que não pode pagar fiado e a data de gravação de hoje, que eu até comentei com o Márcio antes de gravar, que eu acho muito importante colocar essa data, porque às vezes eu levanto... No seu episódio não teve isso, mas às vezes eu levanto algum direito, alguma lei que é importante as pessoas saberem quando que tá vigente, sim, né? Porque eu não sei quando que elas vão nos assistir, nos ouvir. Esse é o lado bom também da internet, que eterniza algumas coisas. Sim, claro. E dentro do meu baú de tesouro, tem os meus convidados, que eu falo assim, que se tem uma bênção muito grande dentro dessa oportunidade, da notoriedade, que nem a gente falou no nosso episódio, eu me enriquecer como pessoa com as experiências e com os conhecimentos das pessoas que vêm aqui no podcast. Então, para mim, não tem tesouro maior do que quem tá na minha frente. Vocês que trazem tudo isso. Apesar de eu falar pra caramba também. Porque eu tenho a boca solta, todo mundo sabe disso. Isso é um diálogo. Às vezes eu dou uma de Faustão. Não, às vezes eu dou uma de Faustão, de cortar. Mas é que minha cabeça frita principalmente em assuntos que me empolgam como esse. Que todo mundo tá notando que eu tô assim, ó. Que eu tenho aqui? Eu tenho um tecido que meus convidados deixam um recadinho, olha, assinam. Que legal. E eu pretendo estender no nosso estúdio. A única coisa que eu peço pra você é que você coloque o seu nome e a data. Olha, mas eu vou abrindo aqui o tecido. E é um tecido grande, cheio grande, pra estender na parede. Tá cheio de assinatura, olha, que legal de todo mundo isso. Que veio. Eu vou deixar as canetas aqui. Essa é uma lembrancinha pela sua participação que tem a ver com boteco. Bonitinho. Muito obrigado. Adorei. É uma lembrancinha. Legal. E enquanto eu abro aqui, eu vou pra pergunta final, que também é uma pergunta polêmica, porque tem gente que precisa de tempo para pensar, tem gente que não, enquanto eu vou abrir. Se existisse uma lei Márcio Pontes, seria sobre o quê? Por isso que você dá tempo, é isso, né? Porque não, porque na minha cabeça vem várias coisas, tipo, a gente pode começar com quanto? É uma lei só? Uma lei só. Só que assim, não tenta fazer abstrato. Porque aqui, quem não é da área, chega e fala, eu quero lei da igualdade. Só que as nossas leis não funcionam assim. Elas são mais diretas, mais materiais. Lei de, sei lá. Aí tem quem é da área fala, do acesso à terapia com psicólogo gratuito para todo mundo. Aí beleza, isso já é uma lei. Então tenta ser específico, mas tenta também. Se quiser fazer uma lei universal, a lei da igualdade também pode. Aqui vocês podem tudo. Eu, depois de um tempo trabalhando na arte, eu acho que eu deixei de ser só, quer dizer, humildemente penso que eu deixei de ser só um artista sobrevivendo para ser alguém
que luta pela valorização da arte. Né? Tanto é que tem museu, enfim, essas questões todas que depois as pessoas podem procurar um pouco se tiverem curiosidade. Você acha que não? Esse papo hoje foi tão intenso que eu vou falar seus arrobas enquanto você escreve o recado. Mas eu acho que eu traria a arte como algo com mais valor para a educação. Acho que eu teria uma lei que colocaria a arte na grade de educação das escolas com mais valor. A arte não é já obrigatória? Elas são, mas elas vão num lugar... como é que eu vou dizer isso? Elas passam batido, né? É mais para a educação inicial, os anos iniciais, não é tão valorizado depois? Como parte de uma expressão, mas não algo com um olhar mais atento sobre a importância e sobre o poder do desenvolvimento intelectual, emocional daquele indivíduo. Né? Acho que ela estaria num outro grau de importância. Acho que existe, tem, as escolas têm, mas às vezes elas vão num lugar ou outro, assim, ou só pela obrigação de ter essa matéria e tudo mais, né? Até mesmo as aulas de teatro, por exemplo, você tem algo como... eu vou oferecer uma aula de teatro para os meus alunos. Tá, mas qual a qualidade disso? Qual a função disso? Como você pensou isso? Não só como uma atividade para eles. Não, tudo atividade recreacional. Fica brincadeira, na brincadeira, entendi. Mas talvez o teatro perca muito das oportunidades que ele tem de transformação quando ele é encarado assim de maneira tão superficial. Entendi. Não é só como uma... Tanto que eu fui fazer teatro, eu muito agradecida à minha professora Clarissa da escola, mas quando eu fiz o personagem da adolescente, tipo, crianças blé, foi num teatro fora, foi num teatro do município lá, municipal. Sim. Foi fora para ter esse tipo de valorização. Eu entendo o que você quer dizer. É muito superficial a arte na escola. Você gostaria que fosse mais aprofundada. Acho que existem casos e casos, né? Não dá para generalizar essa minha fala, com certeza não. Mas, sob o ponto de vista da minha experiência, daquilo que eu observo, né? Ela passa um pouco essa ideia da superficialidade, né? Não se explora o que deveria ser, o que poderia ser explorado. Olha que né? Ai, tá vendo, gente? A Lei Márcio Pontes seria muito parecida com a Lei Tabata Guimarães. a Lei Tabata Guimarães é botar direito na escola. A do Márcio Pontes é intensificar o teatro, a arte nas escolas. Sim, com certeza. É mudar no berço, né? Ali. Eu acho que a gente precisa ser educado para várias coisas. Mas o que eu sempre penso como ideal de sociedade é que a gente foque no indivíduo como alguém que convive, que se relaciona. Que tem um mundo interno, né? E não como alguém que só trabalha. Entende? Que só precisa conquistar coisas. Eu vou montar um time para lutar contra a educação industrial. Você tá ferrado. Verdade? Eu tô montando uma plataforma de educação alternativa que para mim eu até brinco que vai ter o slogan meio assim, vai ser complementar, mas essencial. Porque as pessoas acham que o complementar é algo a mais, mas não é essencial. É complementar essencial. E com certeza, Márcio, eu vou encher seu saco para participar. Olha, eu já tô dentro, não sei qual é o elenco que você formou, mas eu tô dentro dele. Porque é tudo isso que eu falei antes. Teologia, primeiros socorros, até essa parte de bombeiro mesmo, de artes um todo. Tem filosofia, tem tanta coisa que é importante. Nas aulas de direito eu senti isso. Tinha umas aulas práticas que eu conseguia conquistar a atenção do adolescente, mas as aulas que mais bombavam eram as aulas de debate, que eu abria espaço para eles exporem aquilo que eles pensavam. Sim. E que era só sair a abobrinha, porque infelizmente os nossos adolescentes, nossas crianças, elas têm estímulos de tudo que é lado, elas não conseguem mais formar discernimento, elas não conseguem discernir os valores que estão por trás disso tudo. E aí vai de nós, professores, guiarmos esse tipo de pensamento, e por isso que a educação tinha que ser muito mais complementada com essas matérias periféricas, mas essenciais, que são para a formação do indivíduo.
Mas, nossa, eu já tô divagando aqui. Mas a importância disso, eu concordo que, assim, deveria virar lei e a punição é assim, não vai se formar, não vai poder ir para a faculdade se não fizer essas matérias alternativas. Como uma ideia, né, utópica de sociedade, eu penso sempre nessa questão do indivíduo como ponto de partida para tudo, né? Então, o indivíduo inteiro, né? A gente trabalhar o indivíduo inteiro. A escola é, de fato, o lugar onde você tem conhecimento. Talvez seja o lugar mesmo onde você possa ter esse conhecimento de forma mais abrangente, né? Claro que a sociedade como um todo devia colaborar também para a formação desse indivíduo. Não dá para colocar na escola a responsabilidade de transformar aquele indivíduo, que é um cavalinho selvagem, em algo... Mas, né, mas olha, o ideal seria que a família criasse esse tipo de hábito. Partisse dela um pouco também, né? Pensa que eles foram criados numa cultura que, infelizmente, é pela educação que a gente consegue. É cíclico, né? Você tem uma formação que não valoriza e pessoas que formam baseadas nisso. E a gente não está falando de nada assim, ninguém está errado. Não existe um culpado, existe uma situação que poderia ser melhor quando a gente pensa numa sociedade também melhor, né? De conviver e tudo mais. Ai, foi uma honra. Para você que gostou do nosso papo e que queria muito mais, assim como eu, o Márcio tá no @Museu do Boneco. Vocês conseguem encontrar o trabalho dele incrível lá. Tem um @pessoal dele que eu até sugeri pra ele. Falei, é fechado. Eu falei, vamos passar o do Museu do Boneco? Pode passar do museu, que foi onde eu babei nos seus bonecos. Pra quem quiser visitar, onde que fica o Museu do Boneco? Eu trabalho com uma companhia de teatro, né? E o nosso trabalho é viajar por vários lugares, como é o ritmo de qualquer companhia de teatro. Porém, em Araraquara, nós fundamos um espaço que é nosso, que chama Museu do Boneco. E lá nesse lugar... Araraquara, interior de São Paulo. Araraquara, interior de São Paulo. E lá nesse lugar a gente tem uma área de exposição bem legal com os bonecos para ver de pertinho, para saber como é que eles são feitos. Abre só durante o dia, né? Só aos finais de semana. E só durante o dia. Às vezes à noite também. Tem visita à noite? Claro, e eles dos corajosos? Eles são meus filhos, eles são todos educados. Eles são bonzinhos, eles não acordam de madrugada? Não, sempre muito bonzinhos. E a gente tem um teatro lá dentro, onde a gente apresenta sempre espetáculos e tudo mais. Então, coloca @Museu do Boneco ou Museu do Boneco Araraquara, você vai encontrar a gente ali pelo YouTube e tudo mais. A companhia chama Companhia Polichinelo. Também tem vários vídeos aí, se alguém quiser conhecer um pouco sobre o trabalho. Fica no mesmo @? Não, a companhia não tem Instagram, porque a gente tem focado muito mais no projeto, né, que é o museu. Mas tem o site, não tem? Tem pelo Wix. Não vou saber todo porque é grande, mas o Wix. Coloca no Google Cia Polichinelo que aparece. Porque eu fucei, antes de você vir, eu gosto de estudar os meus convidados. Aí eu dei uma fuçada, eu coloquei Cia Polichinelo, eu entrei direto no site. Isso, o site está mais abrangente porque ele tem um pouco mais sobre a gente, algumas questões sobre os espetáculos. Mas o projeto do museu ele pede muito da gente, né? Porque é um lugar mesmo de defesa pela arte, né? De descentralização. É a sede da sua arte. Democratização da cultura, né? Então ele pede bastante. Então a gente tem focado nele como esse projeto maior. A companhia é a nossa subsistência, né? É o lugar que a gente vai para pagar boleto. A gente precisa fazer isso também, né? Então vocês já viram que pelo @do Museu do Boneco vocês também conseguem entrar em contato com a companhia Polichinelo, que é tudo sem entrada no queridíssimo Márcio Pontes. Olha, foi uma honra te receber. Eu amei o papo. Foi fantástico. Obrigado por essas levantadas de bola. Né? Obrigada pelas cortadas. Porque levanta a bola, alguém tem que cortar, né? Não, e é muito legal conversar sobre essas questões. Adoro. Eu fico muito grato pela oportunidade, pelos ouvidos, né? E olhos de quem está vendo e ouvindo a gente. A audiência é tudo, né? Eu também agradeço demais vocês. Sigam a gente no Instagram, no TikTok, @ved.oficial. No YouTube está como... Você entendeu direito? Também, youtube.com/ved.oficial. E para quem está no Spotify, já sabe que é o Papo do Pendura. Gente, muito obrigada pela audiência. Muito obrigada, Márcio. Muito obrigada, André, por ter feito a ponte com o Márcio. E até a próxima. Até mais. Tchau, gente.